Mas, voltando aqui ao assunto que a gente está aqui para falar, que são das comunicações visuais, né? Antes de falar da comunicação visual como ferramenta para o coach, para o palestrante, professor, eu queria falar assim, um pouquinho, falar um pouquinho das comunicações para que você que está assim, assistindo salientasse mais ou menos de como foi a comunicação até bem pouco tempo atrás e como né, como tem sido as comunicações em geral hoje no dia, né? E de 10 anos para cá, o processo de comunicação, ele mudou muito, muito, né? E assim, muito bruscamente, né? Foi uma coisa muito rápida. Veja bem, o processo de comunicação de 50 anos atrás até 10 anos atrás, ele foi basicamente, lá nos primórdios, a televisão, que até hoje é um veículo muito forte, fortalecedor, assim, né? Não tem nem o que dizer. E o que a gente tinha eram os jornais, de um tempo médio para cá, as revistas, assim que a tipografia foi perdendo, né, um pouco, porque antigamente era tudo tipográfico, né, então o processo era muito difícil, né, o processo gráfico era muito difícil. De uns 30 anos para cá, o offset foi dominando a tipografia e aí começaram a aparecer muitas revistas, e aí os jornais que antigamente eram jornais semanais passaram a ser diários mais comumente, né, se viu jornais diários. Então, digamos que até 10 anos atrás o que a gente tinha era isso, tá certo? Se você queria se comunicar, se você queria propagar um negócio, se você queria propagar um conhecimento, era dessa forma que você fazia. Ou se propagava conhecimento na sala de aula, através dos professores, e o conhecimento ficava ali, ou se propagava cursos, ou se propagava negócios em geral, através de panfleto, através de jornais, através de revistas. Esse, basicamente, eram os meios que se tinha para propagar. E eram meios que precisavam de um certo investimento, porque envolviam impressões, envolviam entrega, distribuição, no caso de revistas e jornais, panfletos também, entrega, distribuição. Então, você tinha que pensar muito bem como você ia usar a panfletagem. E, durante muito tempo, nós ficamos reféns, eu chamo reféns, mas talvez a palavra correta não seja bem essa, mas ficamos reféns do boca a boca. O boca a boca foi, talvez, o mais importante meio de comunicação de todos os tempos, porque ele existe desde os primórdios, desde que se fala, a propaganda, ela é boca a boca. Então, a gente era, assim, a gente ficou fadado a usar dessas técnicas e contar com o boca a boca, né, daquelas pessoas que gostavam daquilo que a gente estava falando, daquilo que a gente estava fazendo, que falavam com o outro, olha, eu gostei do serviço dessa pessoa, gostei daquela, ali está barato, e essa foi a forma que se propagou durante muitos anos, e o boca a boca, até hoje, ele é muito importante. No entanto, o boca a boca hoje, ele tomou uma nova cara. O boca a boca hoje, ele está imediato, né? E ele está chegando a níveis absurdos. E eu acho que você já até sabe o que eu estou falando, né? Eu estou falando das redes sociais, dessa interatividade que se tem com as conexões sociais. Facebook, LinkedIn, Google+, MySpace, enfim, são várias redes sociais que estão linkando pessoas quase que instantaneamente. Então, imagina só, o boca a boca, se falou sempre que o boca a boca era a mais importante ferramenta, né? Você já deve ter escutado isso várias vezes. Eu, pelo menos, já escutei centenas de vezes pessoas falando, a melhor propaganda é o boca a boca, é a indicação e tal. O boca a boca hoje, ele está assim, ó, você não fala mais para uma pessoa. Quando você vai falar e fala numa rede social, você está falando para centenas, milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, imagina o quão poderoso se tornou o boca a boca. E mais importante ainda,
Quando a gente fala de boca a boca no passado, nós estamos falando daquilo que era falado, e quando uma pessoa falava uma coisa, ela passava a informação do jeito que ela entendeu. E até surgiu através disso, né, até aquele lance de quem conta um ponto, aumenta um ponto, né? Então é assim, uma pessoa vinha e falava para você, levava em consideração aquela indicação ou não, ganhava interiorizava aquilo que se falava e passava com o seu ponto de vista, né? Hoje, além do boca a boca ser para milhares de pessoas, você ainda tem condição de mostrar coisas. Então, assim, quando eu indico uma pessoa hoje, seja falando mesmo ou por uma rede social, eu indico essa pessoa e essa pessoa que ganhou essa minha indicação, que recebeu essa minha indicação, ela tem possibilidade de entrar na rede daquela pessoa que eu estou indicando, daquele serviço que eu estou indicando, e ver toda a estrutura de comunicação visual que essa empresa ou esse profissional está oferecendo ali. E aí ela pode tirar as suas próprias conclusões baseada naquilo que vê. Então, veja bem, quando antigamente eu falava, olha, procura esse psicólogo, porque ele é muito bom, ele é um especialista nesse assunto, ele ajudou fulano, cicrano, beltrano, eu falava e você acreditava em mim, porque como você tinha em mim certa confiança, conhecimento, sabe que eu falo com coerência ou sem coerência, então você fazia o seu julgamento e ia atrás desse profissional. Hoje, eu te indico, mas é essencial que eu te indique esse profissional numa rede social, é essencial que eu indique esse profissional num site, para que você tenha melhores referências desse profissional, para que você veja quem está coligado com esse profissional, que tipo de coisas esse profissional vê, e tudo aquilo que esse profissional está levando para as suas redes sociais, para o seu site, para o seu canal no YouTube, enfim, todo aquele conhecimento que ele está propagando, que ele tem, está mostrando que tem, vai fazer com que eu tire as minhas, com que eu tire não, né? Com que aquela pessoa que recebeu a minha indicação tire as suas conclusões a respeito desse profissional. Então, quer dizer, não basta mais que eu dê uma indicação. Essa indicação ela vai carregada de informação. E toda essa informação é visual. Por isso eu chamo esse espaço aqui que nós abrimos como autoridade visual. Porque, na verdade, eu estou falando de construção de autoridade usando de meios visuais. Perceba que a gente sabe que existem pessoas que são visuais, outras que são auditivas, outras que são sinestésicas, mas pode ter certeza, num montante geral, mais de 70% das pessoas são visuais. Elas podem ser parcialmente auditivas, mas elas também são visuais. Elas podem ser parcialmente sinestésicas, mas elas também são visuais. Porque não existe forma hoje de se livrar desse bombardeio de comunicação visual. Perceba que as mídias, que a internet, ela te joga milhões de coisas, né? É um bombardeio de informações e todas as informações são visuais. Você pode perceber que sempre na frente de uma informação, de um artigo, por exemplo, que sempre foi, né, uma coisa muito bem quista. Então, por exemplo, você gosta de um assunto, você está ali acompanhando um artigo a respeito desse assunto. Sempre para vender a ideia do artigo, tem um postzinho no Facebook, nas redes sociais aí, falando, ou tem uma chamada falando, você mesmo chegou até aqui, porque nós colocamos chamadas falando, olha, vem para ver a criação da autoridade, de coach, palestrante. Então, tipo assim, essa ferramenta desse bombardeio, que eu chamo de bombardeio visual, ele pode, quando eu falo bombardeio, ele pode ter uma conotação negativa, mas na verdade ele é muito poderoso para trazer pessoas para ouvirem o que você tem a dizer. Então, a gente se vê obrigado a usar também dessas artimanhas visuais
para que a gente possa mostrar que o nosso conteúdo, que o nosso conhecimento é relevante, que pode trazer algum benefício. E isso, quando você mostra o que você sabe, quando você mostra o que você pode fazer por um coach, ou o que você pode fazer por um espectador que está numa palestra, ou por um aluno que comprou um curso seu, ou que vai assistir um curso seu, você está criando uma autoridade. E aí eu chamo de criar autoridade visual, né? Eu queria voltar aqui um pouquinho lá atrás para falar a respeito algumas coisas que são interessantes a respeito da internet, né? Veja bem, ó, as redes sociais, elas foram inventadas depois de 2000, 2002, 2003, primeiro como o MySpace, depois veio o LinkedIn, depois o Facebook, em 2005 foi o YouTube, que foi uma nova rede social, né? Porque nem todo mundo vê o YouTube como uma rede social, né? Algumas pessoas vê como um canal de transmissão, que ele realmente é. Mas ele também é uma rede social de streaming, né? Ele é uma rede social de vídeos, né? Então, de lá para cá, dos anos 2004, vamos falar, tá? Vou usar como referência a invenção do Facebook. O Facebook foi inventado em 2004, mas já existiam algumas redes sociais, então vamos colocar 10, 11 anos de existência e popularidade das redes sociais. As redes sociais, elas já linkaram, elas já promoveram mais negócios do que a televisão em 50 anos. Então, quer dizer, isso é mais uma prova, é mais uma coisa que fortalece tudo que você tem agora. Que as comunicações, elas tomaram um outro rumo. Lembra que eu falei lá na frente, lá atrás, aliás, que as comunicações, as propagações, as publicações eram feitas TV, jornal, blá, blá, blá. Hoje está tudo diferente. Hoje você tem nas suas mãos um Facebook, onde você pode propagar tudo que você sabe. Você tem um YouTube, onde você pode propagar tudo que você sabe. E existe um momento que foi divisor de águas, que vem depois disso. Lembra que eu falei? O YouTube foi feito em 2004, o Facebook foi feito em 2004, o YouTube em 2005. Em 2007, foi criado um smartphone. Tá? E aí foi criado o sistema mobile, né? Mobile, né? Você deve ter visto mobile, né? O jeito certo de falar é mobile, né? As pessoas falam mobile. Pois bem, o que trouxe isso para a gente de benefício? As pessoas, elas estão com uma televisão nas mãos. Elas têm ali um computador nas mãos e elas estão conectadas tempo integral. Então, tipo assim, com esses smartphones, onde as pessoas podem ver vídeos, podem ver... A criação de autoridade, ela se tornou uma coisa galopante. Porque se você tem a possibilidade de mostrar o teu conhecimento, de mostrar aquilo que você pode fazer por uma pessoa através de um vídeo, essas pessoas elas têm a possibilidade de captar aquilo que você falou meio que imediatamente. Se você tiver seguidores, como é o caso do Twitter, né? Você tem seguidores. Hoje o Twitter passa pequenos vídeos, passa tudo, mas assim, se você tem seguidores, o que você fala ali, isso vai somando para que aquela pessoa que te conhece, você vai se tornar uma pessoa pública e você vai provando que sabe certo assunto. E você vai provando que você é uma autoridade, que você é uma referência. E com o tempo, isso é coisa do ser humano, viu, gente? É assim, as pessoas vão assimilando que você pode ser alguém que ela pode seguir, ou que você certamente é alguém que ela pode contratar para resolver o problema dela. Então, esse é o método de criação de autoridade. No entanto, toda essa conectividade pode ser uma vilã. Porque veja bem, ó, da mesma forma que você pode apresentar, por exemplo, você é um coach, tá? Você é um coach palestrante, você pode ser um novo coach, uma pessoa que está entrando na carreira de coach e tal. Então, geralmente, a profissão de coach, ela é assim, vocês são pessoas físicas. Mesmo que você tenha uma MEI, que você tenha uma empresa, ou uma empresa limitada, enfim, se você tem um CNPJ, seja uma pessoa jurídica, mas você é enxergado como uma pessoa só, como
um detentor de conhecimento que vai ajudar, assim como um psicólogo, assim como um médico, que também é uma autoridade. Você concorda que o médico, ele está lá, ele se formou, então ele saiu ali da faculdade e tal. O que ele vai ser primeiro? Ele vai ser residente. O que é o residente? O residente, ele é uma espécie de estagiário. Então, ele vai ali fazer o trabalho médico que ele aprendeu, mas ele vai ser monitorado por um profissional mais experiente. Assim é com a carreira de coaching, não é? Você sabe, se você já é coach, você passou por isso, você foi lá, você criou todo esse conhecimento, você somou esse conhecimento, provavelmente você foi coach de alguém, você se deslumbrou com aquilo ali, porque é uma profissão muito legal mesmo, e aí você decidiu que você ia ser coach. E aí você fez um curso de coach, provavelmente você fez um curso de PNL, alguns seguem para um ramo, assim, da hipnoterapia, alguns, enfim, cada um tem um ramo que vai seguir, alguns são coaches sei lá, para treinamentos, alguns são coaches para profissionais, coaches de carreira, alguns são coaches, tem várias vertentes no mundo coach, mas uma coisa é igual para todos eles, todos se prepararam, todos estudaram e muito, todos começaram a dar sessões de coach gratuitas, porque é assim que começa, né? E isso tudo é criação de autoridade. Se você talvez não tenha ouvido falar até hoje do processo de criação de autoridade, você talvez já estivesse fazendo esse processo sem nem mesmo saber. No entanto, o que a gente oferece aqui é um salto, é uma ponte para que você possa aprender técnicas que vão ser úteis, assim, técnicas úteis para você saltar esse processo, porque você também deve saber que é muito difícil criar autoridade. Nós temos clientes aqui na Comunicoach, pessoas que já deram centenas de palestras gratuitas. E quando você fala, o coach deu uma palestra e não ganhou nada, não é que ele não ganhou nada, ele investiu naquilo. Porque ele gastou tempo, ele gastou dinheiro, ele gastou combustível, ele gastou vestimenta para estar ali palestrando para pessoas que muitas vezes vão usar daquele conhecimento, vão aproveitar daquele conhecimento, e muitas vezes eles, nem todos, vão aproveitar, mas isso é construir autoridade. Quando o João Coach, vou dar um nome aqui fictício, quando o João Coach vai lá, dá uma palestra, ele fala daquele assunto, ele tem muito tempo investido para ter propriedades de falar daquele assunto. Ele gastou muito tempo e muito dinheiro para se formar como coach, para estudar PNL, para estudar ali o segmento que ele usa. Ele leu muitas coisas, ele participou de muitas palestras, ele gastou horas e horas e horas e horas atrás do computador, assistindo outras pessoas. Então, quer dizer, essa pessoa gastou muito para estar ali falando com propriedade, tá certo? Ele passou por muitas coisas para estar ali. Então, você não está simplesmente palestrando sem ganhar nada, você está investindo. Você está investindo tempo, você está investindo dinheiro durante um prazo muito longo, muitas vezes. Então, eu tenho certeza, eu sei disso, porque eu conheço vários coaches aqui, a gente tem vários clientes aqui, e eu tenho certeza que você deve estar se identificando muito com o que eu estou falando, porque você já deve ter falado muito para muita gente, gratuitamente, você já deve ter gasto muito dinheiro. Então, é assim, você está ali
tá certo? Criando autoridade. Talvez você não tivesse ligado esse termo, mas você está criando autoridade. Num determinado momento, o João Coach vai ser conhecido, vai falar, oh, eu já vi esse cara, o outro vai falar bem dele e tal. Só que existe uma ponte que pode ser construída para que você não tenha que nadar esse mar, você possa atravessar com mais rapidez, que é criar autoridade, sobretudo usando das redes sociais. Essa que você já provavelmente usa e que você está ali batalhando, ali lutando, batalhando, querendo mostrar a sua autoridade. E talvez você não esteja tendo um reconhecimento real. E provavelmente, tá, você não está tendo um grande retorno porque você começou a usar as redes sociais de uma forma intuitiva, sem o auxílio de uma pessoa, de um profissional, de uma empresa que te ajudasse. Veja bem, para se tornar coach, você não fez sozinho. Você procurou um curso de coach, investiu dinheiro, tempo e estudo, conhecimento, e se tornou um coach. Agora que você já é um coach, um novo coach, você pode ficar assim meio perdido e falar, o que eu vou fazer? Então, o que todo mundo faz? Corre para as redes sociais. Aí você vai me perguntar, nossa, Ricardo, você está falando que isso é errado? Eu falei, não, vou te falar que não, isso é muito certo. Mas as pessoas, elas usam de forma intuitiva. E muitas vezes seria muito mais produtivo que você tivesse conhecimento e técnicas e soubesse o que de fato é importante para que você crie essa autoridade que você buscou. Então, vamos lá, nós estamos no mundo de hoje, as pessoas estão plugadas na internet, as pessoas, elas estão famintas de informação, e aqueles que não estão famintos de informação estão recebendo informação com rajadas de metralhadoras. É muita informação, muita informação, muita informação. E fica um pouco difícil para as pessoas filtrarem tudo isso. Então, por exemplo, da mesma forma que você está ali se apresentando, que o João Coach está ali na rede social, se apresentando como coach e falando e tal, tem mais 100 de pessoas ali que ele acompanha falando a mesma coisa. Pessoas que ele viu no congresso online, pessoas que ele viu procurando no Google, enfim. Pessoas que já têm uma certa caminhada, que já têm uma certa autoridade e só estão transferindo essa autoridade para o mundo virtual. E é por isso que nós estamos aqui. Vou falar mais uma vez. Eu sei que eu já repeti isso outras vezes, eu vou falar mais uma vez. É por isso que nós estamos aqui. Nós tivemos uma ideia de formular esse hangout, que não vai ser o único, tá certo? Nós vamos fazer uma série aí de 7, 8 hangouts, porque nós entendemos a dificuldade, sobretudo dos novos coaches, de compreender a forma como se pode criar autoridade e de compreender quais são as peças fundamentais para que você consiga criar essa autoridade. Perceba, quando você chega no médico especialista, que você chega pela indicação de alguém que já foi lá, esse médico ele já provou da sua autoridade. Porque quando uma pessoa te indica um especialista, então você vai procurar um doutor lá, um endócrino, por exemplo. Então alguém te indicou. Esse alguém que te indicou, ele te falou, olha, eu tive um problema, eu fui no doutor X e esse doutor me ajudou muito. Ele provou da autoridade dele, porque ele ajudou alguém, ele resolveu o problema de alguém, e esse alguém está indicando que ele resolveu esse problema, então que ele pode ser útil. Esse médico, ele usou dos conhecimentos que ele tem e da farmacologia, tá certo? Ele receitou algum remédio, ele fez alguma coisa assim. Um coach, ele também vai chegar no patamar como esse médico teve. Você vai ajudar pessoas e essas pessoas vão indicar você, tá? Num processo meio do boca a boca, né? Como eu falei lá atrás do boca a boca. E quando eu falar de boca a boca agora, não se engane. Quando eu falo de boca a boca, eu estou falando do boca a boca pessoal e estou falando também do boca a boca das redes sociais.
que é muito mais poderoso. Então, essa pessoa, ela vai te indicar. Mas eu te pergunto, você pode esperar o sucesso do seu coach de hoje para que ele te indique e que ele comprove também a autoridade dele no ramo dele? Não só que você seja um coach de carreira. E você está dando dicas para um coach de carreira. Se essa carreira dele demorar 3, 4, 5 anos para se firmar, que é um prazo, dependendo da carreira, até considerável. Você tem tempo para esperar que esse boca a boca te traga novos coaches? E eu te pergunto hoje, quantos coaches você tem de forma a criar uma legião de pessoas que vão te indicar? Se você já tem muitos coaches, sinal que a sua autoridade já está criada. Se você está pensando em criar autoridade, ou se você está no processo de criação de autoridade, isso é porque você talvez não tenha tantos coaches. Ou talvez você já tenha alguns coaches, mas pretenda que a sua carreira decole, né? Então, tipo assim, isso é inerente a todo coach, não é? Um degrau depois do outro e rumo ao sucesso. Todo mundo pensa assim. Todo mundo, pelo menos todo mundo conhece o mundo do coach, que percebe a importância da PNL, do coach, da ajuda, de tudo isso. Então, se você... Um coach, ele já sabe de tudo isso. Eu não vou ficar falando disso para vocês, porque vocês devem estar cansados de saber. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quanto tempo você tem para esperar que os seus coaches de hoje... Isso é uma coisa que você vai interiorizar e vai pensar. Que os seus coaches de hoje criem essa legião que vai te indicar. Você não deve ter muito tempo. Então, você usa das redes sociais. Com certeza. Todo coach hoje usa das redes sociais. Eu acho assim que o coach que não está nas redes sociais só vai conseguir criar autoridade se ele já for um professor de um assunto muito conhecido, ou se ele já for um médico muito conhecido que decidiu ser coach, ou se ele for um psicólogo, um terapeuta que decidiu ser coach, que já tem uma criação de autoridade que já vem sendo construída no decorrer do tempo. Agora, se você é um novo coach, quando eu falo novo coach, eu não estou falando só do cara que se formou hoje, não. Eu conheço pessoas que se formaram desde 2012, 2013, gente que a gente conheceu quando a gente embarcou nesse mundo do coach, que até hoje está palestrando de graça, assim, não cobra nada, que gosta, adora a profissão, mas que ainda não tem nela uma fonte de renda segura. E é isso que nós estamos querendo então oferecer. Uma forma de passar o nosso conhecimento, o nosso métier é a comunicação, tá certo? Nós chegamos à conclusão de que nós temos que ajudar os nossos clientes, que são quase todos coaches ou palestrantes, a criar essa autoridade. Então, por isso nós criamos esse handout.